Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família. Nós estamos aqui com mais um programa, Mensagem de Esperança. Esta noite você vai ouvir um tema da pregação, o plano perfeito, as bênçãos que nós temos hoje em Cristo Jesus. Assista essa mensagem e seja edificada você e toda a tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Sei que um dia saberei tudo o que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Aleluia! Glória a Deus! Nesta vida passarei por tristezas e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em guerra, em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerra nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Ele está com você, aleluia, então glorifica o nome dele, bendiga o nome dele, aleluia, aleluia. Coração, diga. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória. O meu
Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não tem noite, não tem dia, seja qual for o momento, Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. Aleluia, aleluia. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo está. Aleluia, aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, essa correspondência, essa carta que Paulo envia aos irmãos que moravam na região, na cidade de Éfeso, ela tem uma característica muito peculiar, porque, ao contrário de outras, que Paulo termina as suas escritas com um hino de adoração, chamado de doxologia, uma palavra de louvor. Aqui ele começa a escrever aos irmãos, e ele começa com um grande cântico, isso que nós chamamos de doxologia, que é uma forma de exaltação ou glorificação a Deus. E este hino glorioso que ele inicia falando aqui nessa carta, esse louvor, essa adoração a Deus que ele inicia em sua escrita, ela segue 3 linhas de pensamentos muito gloriosos. Para você entender, quando Paulo envia essa carta a esta igreja, essa carta conhecida como Efésios, ela tem um aspecto e é conhecida como o evangelho das regiões espirituais. Por 4 vezes a palavra regiões espirituais aparece nessa carta. Paulo fala aqui de bênçãos espirituais. Ele expressa de uma forma muito gloriosa
um novo tipo, uma nova forma de relacionamento de Deus com o seu povo, enfatizando que este era o grande plano, o grande propósito de tudo que acontece no mundo e aconteceu no mundo desde antes da fundação do mundo até hoje. Por isso, a primeira linha de pensamento que nós temos aqui é um grande plano. De eternidade a eternidade, Deus opera todas as coisas, Deus faz todas as coisas de acordo com a sua vontade e dentro desse grande plano, com o plano que Ele tem. O plano de Deus é um plano eterno. Deus não tem planos, a cada minuto Ele muda novo plano. Deus não é como os sistemas de governo que a cada tempo inicia um novo plano, um novo sistema. Não, Deus tem um plano só, chamado de eterno propósito. E esse plano Ele vai levar a cabo, Ele vai concluir, Ele vai fazer, Ele vai se cumprir. Aliás, está se cumprindo em etapas a cada momento da humanidade. Então, primeiro temos um grande plano. A segunda linha de pensamento aqui é que esse plano, ele chega num momento crucial, chamado de plenitude dos tempos. Ele vai se cumprir em Cristo Jesus. Jesus é o meio pelo qual esse plano vai ser executado. E a terceira linha de pensamento é que nós, então, entramos nesse plano para louvor e para sermos para louvor e glória de Deus. Então nós temos Deus e o seu grande plano, nós temos Cristo fazendo cumprir esse plano, e nós entramos nesse plano como a parte que vai glorificar a Deus pela execução, pela concretização desse grande plano de Deus. É isso que ele está falando para a gente aqui. Vamos ver isso em cada parte dessas três linhas de pensamento. Primeiro, falando nisso sobre um grande plano. Bom, o propósito perfeito de Deus, e aqui é muito interessante de notar, quando Deus cria a humanidade, quando Deus cria o homem, cria a mulher, Ele os estabelece para que eles tenham uma vida ou desfrutem das mesmas condições da própria divindade. Deus o coloca para isso em um paraíso, um avatar, um paraíso na terra, um lugar onde eles vão desfrutar do mesmo aspecto de vida, de gozo, de alegria, de prazer espiritual que a divindade desfruta. O Jardim do Éden era uma região celestial, na qual Deus descia, caminhava com o homem que Ele criou. Não havia cerimônias para isso, não havia rituais para isso. Porque o Jardim do Éden era um aspecto, era uma parte das regiões celestiais, na qual Deus se comunica e participa da sua vida com o homem. E tudo que o envolve ali são bênçãos espirituais. Ele está numa região celestial. Ocorre que algo frustra, usando uma linguagem humana, esse grande plano, esse grande propósito. O que frustra isso? O pecado. Porque esse homem, vivendo nessas regiões celestiais, nesse aspecto que a própria divindade vivia, ele tem liberdade de escolha. Ele é criado racional. E Deus deseja que ele viva nesse ambiente como algo que ele escolha viver, que ele se decida por viver ali. Mas o homem então deseja ter a sua própria forma de vida, ou seja, ele quer estabelecer um paraíso do seu jeito, ou um mundo conforme a sua mente, conforme o seu pensamento. Esse é o grande problema da humanidade com relação a Deus. É que nós queremos, de alguma forma, seja ela qual seja a forma que você experimenta de religiosidade, de religião ou de relacionamento com Deus, mas nós sempre queremos fazer isso à nossa forma, conforme nós achamos que deve ser.
Constantemente você vai ver pessoas dizendo assim, não, eu acho que servir Deus não é isso, não é essa coisa exagerada que se diz, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, Deus é outra. A pessoa está criando a sua própria concepção de Deus, ele está criando do seu mundo, e quer que Deus encaixe nesse mundo que ele cria, mas não é assim, porque o plano não é nosso. O plano perfeito é de Deus. Portanto, nós temos que ver dentro do plano que Ele estabelece, e não o que nós estabelecemos. A vontade que Paulo fala várias vezes aqui nesse texto, a vontade perfeita é a vontade de Deus. E Ele faz tudo conforme a sua vontade. E a vontade de Deus é vontade soberana. Nenhum ser tem vontade soberana, somente Deus. Não, eu aprendi que eu tenho plena liberdade de escolha. Não tem. A sua liberdade de escolha é limitada. Se você pensar em tantas coisas que você já desejou e não pôde realizar, a sua liberdade de escolha vai dentro do seu tempo de vida nessa terra. O único que é totalmente livre na execução da sua vontade é Deus. Ele não precisa pedir para ninguém, ele não depende de ninguém, portanto, a vontade dele é a única vontade de fato soberana. Todas as outras se limitam a condições. Você pode até dizer isso, não, eu ando conforme a minha cabeça, eu faço o que eu quero, mas você não faz tudo o que você quer. Não são todos os seus desejos que você pode realizar. Seus desejos muitas vezes se limitam ao mundo que está te cercando. É isso ou não? Ok. Então o homem quer ou anseia, e ele é tentado exatamente para isso, para que ele tenha então a sua escolha, independente daquilo que é Deus, daquilo que Deus deseja para ele. Isso é o pecado. O pecado é esse rompimento. Muitas pessoas olham o pecado somente como a imoralidade, mas o pecado é mais do que isso. O pecado é qualquer tipo de independência que eu desejo ter ao querer de Deus na minha vida. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu não sou um grande pecador, tenho lá minhas coisinhas e tal, mas eu também não sou assim, eu nunca matei, nunca roubei, eu não faço isso, não faço aquilo, tal. Mas não é só o fazer. É a própria forma de independência de Deus que nós queremos ter, caracteriza o pecado na nossa vida. E isso atrapalha esse plano. E o homem então é retirado deste paraíso, lançado fora desse ambiente celestial, dessa região celestial em que ele vive, porque não pode mais. O que ocorre então? Começa aqui como que dois mundos. Imagine duas retas que caminham, traçando o caminho que as pessoas vão agora, mas duas retas paralelas. O caminho de Deus, ou o mundo espiritual, mundo divino, e o mundo humano, a vida humana, caminhando paralelo a essa. E toda forma de relacionamento, de busca na vida humana agora, passa a reger-se por coisas materiais e físicas. Todas as buscas do ser humano é por coisas materiais. Ele começa a pedir por saúde, ele começa a pedir por manutenção, por sustento, por moradia, ele começa a pedir por todas essas coisas. Se você der uma olhadinha, há um texto em Deuteronômio, capítulo 28, que o próprio Deus passa a descrever o seu relacionamento de bênção com o ser humano a partir de um aspecto de vida terrena e material. O capítulo 28 de Deuteronômio, chamado das bênçãos, paralelo com o das maldições, fala, se você obedecer atentamente aos mandamentos do Senhor teu Deus, vai acontecer isso, você vai ser bendito na entrada e na saída, o fruto da terra vai prosperar, os animais do campo vão desenvolver, a sua mulher vai ter saúde, você vai ter saúde, você vai ser colocado por cabeça, não por cauda, os inimigos vão fugir de você, você vai ser abençoado nesses aspectos, e ali uma série de descrições de bênçãos materiais e terrenas. Porque a separação desses mundos e o caminho que se segue o homem relacionado a Deus passa a ser desse jeito.
Olha o que o profeta Isaías fala sobre isso. Em Isaías 55:9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O aspecto do pensamento da humanidade, de como ele vive, está separado, dissociado, afastado do pensamento e do caminho de Deus. Embora eles se relacionam, buscando e olhando para os aspectos da vida humana e material. E passa-se a entender, então, a pessoa abençoada, nesse ambiente, era aquela pessoa que tinha boa saúde, era aquela pessoa que tinha bens, era aquela pessoa que era próspera, aquela pessoa que os inimigos eram derrotados diante dele. Olhava para isso e você via, essa é uma pessoa abençoada. Quando nós olhamos para um homem da Bíblia chamado Abraão, e nós vamos ver o aspecto de um homem abençoado, ele era muito próspero, tinha muitas propriedades, que realizou os seus desejos na esfera da humanidade e da vida terrena. Mas Deus, nesse caminhar, ele chega a um momento chamado na Bíblia de plenitude dos tempos, que Paulo fala aqui, ou o tempo certo, o tempo oportuno. E aí, o versículo 9 e 10 que nós vemos diz assim: e Deus, ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que quer dizer isso? Esses dois mundos, então o mundo divino, espiritual, e o mundo humano, terreno, era visto como um grande mistério, algo que o homem não podia entender, não podia conceber. Deus fala com o homem usando simbolismos. O culto era totalmente simbólico, usando-se objetos, porque esse grande mistério não tinha sido desvendado. Mas aí, Deus envia Jesus, ou melhor, Jesus é o Deus Filho, que se faz carne e vem habitar neste mundo, vem morar entre nós. E nele, esse plano glorioso e perfeito de Deus vai se concretizar. E aí, há algo que eu vejo aqui que é maravilhoso, porque Paulo usa a expressão convergir em Cristo. Convergir em Cristo. Ou seja, congregar, como diz algumas versões. Deus vem tratar agora e unir em Cristo Jesus, como que esses dois mundos que estavam dissociados e separados, vão se unir agora. E eu olho uma coisa gloriosa aqui. A expressão usada, e eu quero tomar uma figura da matemática ou da geometria, porque quando você olha duas retas que caminham paralelas, mas agora em Jesus é como se ele pegasse essas duas retas paralelas e transformam elas em retas concorrentes, ou seja, elas vão convergir, elas vão uma traçar a outra. E quando você olha para a cruz, é exatamente isso que está acontecendo. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que em Cristo, o grande mistério é isso, que esses mundos separados, que caminham paralelamente, agora há uma conversão, eles convergem em um só ponto, eles se unem, se congregam em um lugar, eles são caminhados para um ponto de relacionamento, a um ponto que eles se cruzam, e não podia haver um objeto, uma forma geométrica melhor para dizer isso, ou para expressar isso, do que a cruz. Quando nós temos uma reta horizontal, indicando o mundo, o terreno, a vida humana, mas ao mesmo tempo nós temos uma reta colocada na vertical, indicando o caminho para Deus, o mundo celestial, e no meio disso, dessa figura, está Jesus, está Cristo, unindo em si, e ele é crucificado, ou ele é apresentado na cruz, com os seus braços abertos, ligando esse mundo terreno ao mundo espiritual. Você entendeu isso, sim ou não?
E aí, queridos, talvez um aspecto que nós não conseguimos mentalizar ainda, é que nós passamos a viver novamente nas regiões celestiais. Região celestial, Paulo está dizendo aqui, que não é futuro, não é uma coisa que vai acontecer no arrebatamento, quando formos para o céu. Ele está dizendo que hoje, que isso é presente, que em Cristo nós podemos viver hoje nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Nós mudamos de endereço, nós não vivemos mais num mundo paralelo, distante, num grande mistério em relação a Deus ou à divindade. Em Cristo, Cristo convergiu, Ele uniu, e nós podemos agora ter um aspecto de relacionamento com o próprio Deus. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, e é uma nova forma de nós olharmos para isso tudo agora aqui. O mundo material e seu aspecto físico e humano, representado na horizontal, une-se ao mundo espiritual, divino, representado nessa vertical, a cruz. Como pode um objeto tão rude, como diz a velha canção, rude cruz, ser tão glorioso e ser tão precioso? Tudo isso estava no plano perfeito de Deus. E esse plano não começa quando Jesus vem. Esse plano foi estabelecido antes que o mundo fosse criado. Paulo está dizendo aqui, antes da fundação do mundo, Deus já tinha escrito o plano. Deus já tinha formulado o plano. Amém? E eu e você estávamos inseridos nesse plano. E agora nós convergimos em Cristo. E uma coisa que acontece aqui, queridos, é que esse texto, ele fala que nós passamos a desfrutar agora de bênçãos espirituais. Esse é um aspecto que você não via antes de Cristo. O relacionamento de pessoas benditas, de pessoas abençoadas, eram pessoas que tinham algo no aspecto humano, físico e terreno. Agora, Paulo está descrevendo aqui que Ele nos abençoou em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, com todas as bênçãos espirituais. Ei, e quando nós olhamos nos tempos de hoje, pessoas que estão buscando e dizendo que bênção, gente abençoada, é gente próspera, é gente sem dinheiro, é gente que tem saúde, é gente que não tem dificuldade nenhuma, eles estão vivendo antes de Cristo. Não estão ainda nas regiões celestiais. Estão morando ainda no mundo paralelo, no mundo afastado do mundo de Deus, das regiões celestiais. Porque quando nós passamos a viver nas regiões celestiais, as bênçãos que nós passamos a desfrutar são as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Bênçãos espirituais. Tem que ler de novo esse texto aqui. Versículo 10. Isso é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Agora, pensa um pouquinho nisso aqui. Quando nós olhamos para a cruz, e pensamos nessa forma, em que o mundo humano, terreno, físico, converge com o mundo espiritual, divino, no centro está Cristo, porém há dois aspectos de Cristo na cruz. O primeiro é que ali, na sua humanidade, o Deus que se fez homem, Ele sofre dores. Ele é descrito como varão de dores. A cruz fala de um aspecto de dor, de sofrimento, mostrando o lado humano, que buscou esse aspecto da bênção física e material, mas na cruz ele é consumado com dores e sofrimento. O segundo aspecto é chamado de rejeição.
Porque quando Jesus está na cruz, eles clamam: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me rejeitaste? Por que me abandonaste? Por quê? E isso é porque ele esvazia-se da sua divindade, para poder unir esses dois mundos. E ele não podia estar ali, nesse aspecto ligado a Deus, porque ele está promovendo essa ligação. E o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho inclui dor, inclui rejeição, mas inclui a ligação com Deus, a ligação verdadeira, que a religião se propõe a fazer, porque o próprio termo religião, religare ou ligar, quer fazer isso, mas ela fracassa nesse aspecto, porque ela é humana. Mas Jesus, o Evangelho, é Jesus tomando a forma humana, assumindo aspectos da nossa humanidade, sentindo dores e sendo rejeitado, como nós somos, sofrendo as nossas dores, as nossas rejeições. Mas ele faz a ligação do nosso mundo com o aspecto da vida em Deus. Dor e rejeição são experimentados. E quando nós olhamos cristianismo, e como nós pensamos ser cristãos, por um ponto de vista de solução de todos os seus problemas, quando olhamos cristianismo como uma fórmula mágica de uma vida terrena e humana, sem problemas, sem dores, sem rejeição, nós não estamos entendendo perfeitamente o que é a cruz. Nós vamos desfrutar de bênçãos materiais? Sim, porque Paulo fala aqui, que ele vai unir o material e o espiritual. Mas o foco, a grande verdade, a grande questão, são as bênçãos espirituais. E aqueles que de fato entendem o Evangelho, aqueles que de fato reconhecem o que é ser um cristão, o que é servir a Cristo, ele entende que a sua busca, agora, é uma busca por bênçãos espirituais. Como acontece isso, pastor? Ele fala algumas coisas para a gente aqui. Versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O texto fala de algumas bênçãos gloriosas que nós recebemos em Jesus. Primeiro, ele derramou profundamente ou abundantemente sobre nós toda sabedoria e entendimento. Você não está falando de aspecto de humanidade, de coisas terrenas. Agora, pense em seres humanos, dos quais Deus derrama sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Você compreende isso? A Escritura está querendo dizer para você assim: olha, você se torna, ao seguir a Cristo, uma pessoa sábia, uma pessoa entendida. Não porque você estudou, não porque você fez faculdade, não, nada disso. Mas Paulo chama isso de loucura da pregação, loucura do Evangelho. E que os sábios e entendidos desse mundo não conseguiram compreender. Mas os pequeninos, isso é, aquelas pessoas que na simplicidade creram nisso, compreenderam e entenderam. E reconheceram que a sua vida deve ser uma vida de seguidor de Jesus. E que estar em Jesus é desfrutar e receber todas essas coisas. Não porque nós entendemos tudo o que Deus faz, mas o que nós entendemos é que nós estamos num novo modelo de vida, num novo mundo. Nós habitamos regiões celestiais. Eu reconheço que, eu sei, que essa não é um tipo de palavra que as pessoas gostam muito, se interessam muito. Eu estou totalmente consciente disso.
E que certamente se eu estivesse falando para você que Deus ia derramar uma prosperidade grande, que a crise ia fazer você ficar mais rico, e que, enfim, algumas coisas desse tipo assim, vocês estariam muito mais felizes comigo e com a pregação desse domingão. Mas, queridos, se eu começar a imaginar um miserável como eu, alguém cheio de falhas, cheio de defeitos, eu agora habito. Não é que eu dou uma passadinha por lá quando eu estou bem crente, mas eu passei a habitar regiões celestiais em Cristo Jesus. E se alguém perguntar para você, escuta, qual que é o seu endereço? Não, eu moro ali nas regiões celestiais. Você acha que está meio doido. Não, não estou doido não. Nunca fui tão inteligente. Ele derramou sobre mim todo conhecimento e entendimento. E meu endereço passou a ser regiões celestiais. Onde é isso? É ali onde Cristo habita também. Cristo habita lá. Mas como é que você foi para lá? Como é que você conseguiu? Ele, Jesus, lá na cruz, ele preparou todas as coisas, ele abriu o caminho. Aliás, ele é o caminho. E se você quiser ir para lá onde eu moro, é só entrar por Jesus. E você vai reconhecer as regiões celestiais. Aí, a pergunta que eu faço, como é que você pode estar em Cristo e dizendo assim, por que eu não sou abençoado? Por que o irmão que senta aqui do meu lado recebe bênçãos e eu não recebo? Ei, onde você mora? Qual que é o seu endereço? Pastor, nem naquelas casinhas que a Dilma veio inaugurar aqui eu consegui, não fui sorteado. Eu não consegui a casinha. Por que eu sou tão desgraçado? Por que eu vivo nessa miséria? Por que nada dá... o seu verdadeiro endereço é regiões celestiais. Pode ser que ela não entregou a chave para você, mas Deus abriu a porta para você, da sua morada, as regiões celestiais, porque você pode habitar nela. Pode ser que o seu corpo esteja com dores e você está padecendo enfermidades, pode ser que você tenha problemas, pode ser que você tenha uma série de complicações, mas querido, eu quero dizer para você que Deus te abençoou com todas, não só com algumas, mas com todas as bênçãos espirituais que Jesus tinha. Ei, leia os evangelhos e comece a olhar a vida de Jesus. Poxa, Jesus, como ele amava as pessoas. Pois é, ele derramou isso para você também. O toque de Jesus mudava o ambiente. Pois é, você também pode mudar o ambiente com o seu toque. Todas as bênçãos espirituais de Cristo Jesus. Mas Jesus tinha uma comunhão com o Pai. Pois é, você pode ter a mesma comunhão que ele tinha com o Pai. Não, também não vamos exagerar. Não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo. Aí ele falou assim, se vocês estiverem em mim, a minha palavra estiver em vós, vocês vão pedir tudo. Aí tem gente que já fica feliz. Opa, tudo! Dirão tudo que quiser e vai ser feito, para que vocês deem frutos. A turma não acaba de ler o versículo, irmão. A hora que falou que vai receber tudo, já sai num pé só, e já está... Não, calma. Tudo que você precisa para frutificar e para dar fruto, você pode pedir que ele vai conceder para você. O que está faltando para você? A nossa busca, então, passa a ser busca nesse aspecto das coisas espirituais, das coisas celestiais, das coisas de Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: qual foi a última vez que você sentiu a atmosfera do céu na terra? Qual a última vez que parece que o chão saiu debaixo dos seus pés? Qual foi a última vez que parece que, você está falando de levitar? Não, não falando nada disso. Falando você no seu perfeito raciocínio, você nas suas faculdades mentais normais, mas de repente você começa a sentir algo tão glorioso, tão precioso, que parece que você não está nessa terra. E de verdade você não está. Você está nas regiões celestiais.
Mas também não é só do sentir, embora o sentir deve fazer parte. Quem não sente está perdendo o que é de glorioso na vida espiritual. É bom sentir, mas existe um aspecto também de entender, de compreender, porque mesmo quando você não está lá tão espiritual assim, mesmo quando você pensa que você está na verdade meio carnalzão, mesmo quando você pensa que você tem uma consciência, o meu endereço, o lugar que eu habito, são as regiões celestiais, em Cristo Jesus. E aí o seu comportamento é regido por alguém que mora nesse endereço. Sabe aquela coisa? De alguém que quer falar sobre a vida dele, olha, pode ir lá, pergunta para meus vizinhos quem eu sou. Eu sei que no mundo de hoje, geralmente a gente nem conhece vizinho, né? Você bate lá no vizinho, escuta, a pessoa que mora do seu lado aqui, olha, ele mora aí uns 15 anos, eu também, mas nunca conversei, não sei o que ele faz, onde ele mora, é tudo trancado, tudo fechado, aquela coisa toda. Mas vamos imaginar um mundo melhor um pouquinho, em que os vizinhos se conhecem. Né? Fala, não, as pessoas moram aí há muito tempo, pessoa direita, correta, tranquilo, não tem nenhum problema. E você então vive de acordo, ou vive conforme, para não manchar a sua imagem naquele lugar que você vive. Eu me lembro dos tempos de criança, assim, aquela coisa toda, que os meus pais, as pessoas daquele tempo falavam muito assim, ó, eu tenho que zelar aqui pelo meu nome, porque eu sou conhecido aqui, porque a gente comprava na vendinha que tinha ali perto de casa, e tinha uma cadernetinha que punha daí num saquinho de leite, e que você ia lá e o cara marcava, não tinha contrato, não tinha nada, não tinha cartão, não tinha nada, o cara anotava lá, você levava, tal, quando você recebia, você ia lá, vinha acertar a conta, ele falava quanto que era e você pagava. Você não duvidava dele, ele não duvidava de você, e era assim que as pessoas viviam. Você tinha um nome, você era conhecido como uma pessoa correta. Olha, esse senhor aqui, pode fazer negócio com ele, que ele é gente boa, tal, o cara é direito, os filhos dele, a mulher dele é tranquila, tal. Você tinha uma fama um pouquinho, assim, esse cara aí, a mulher dele, os filhos dele, problema, tal. Agora, vamos pensar isso no aspecto espiritual. Você mora nas regiões celestiais. Qual é o seu comportamento nas regiões celestiais? Qual é o tipo de vida que você vive? Como as pessoas que te veem indicariam isso? Você mora nas regiões celestiais desse jeito? Ah, na região celestial pode viver desse jeito assim, de qualquer jeito, namorando desse jeito aí, namoro 2 em 1, pode? Não sabia não. Ah, quem mora nas regiões celestiais pode usar esse tipo de roupa sensual, provocante, que você usa? Interessante. Ah, quem mora nas regiões celestiais pode ir em qualquer lugar como esse que você vai? Ah, quem mora nas regiões celestiais pode ser sacana como você é? Pode ser mentiroso como você é? Ah, quem mora nas regiões celestiais pode maltratar os outros como você maltrata? Interessante. Até agora estava bênção, né, irmãos? Oh, celestiais e tudo mais, tal. Talvez você vai até querer mudar de endereço, pensando bem, não quero muito esse negócio de morar nas regiões celestiais. Ei, mas esse é o aspecto da pessoa abençoada hoje. Essa é a vida de quem é abençoado por Deus. Eu quero dizer para você que morar nessa região é alegria. Porque eu termino dizendo o que Paulo falou aqui, que Deus então, por causa disso, Ele nos dá uma herança. Nós moramos nas regiões celestiais, já passamos a desfrutar de todas as bênçãos espirituais, mas existe uma herança preciosa, reservada para aqueles que já estão em Cristo Jesus. E para garantir que você vai receber a herança, Ele deu um penhor, Ele deu uma garantia. Foi um selo. Selo é uma forma de autenticação, dizer que algo é verdadeiro, que algo é fiel e que vai acontecer. O Espírito Santo de Deus veio habitar em nós, e nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E Ele é o penhor, Ele é a garantia de que a palavra de Deus, de fato, vai cumprir em nossa vida. O plano do Pai converge em Cristo e o Espírito Santo garante na nossa vida. Ei, e sabe de uma coisa?
Isso já está predestinado. E eu entendo, talvez muitas pessoas pensam diferente sobre isso, mas que a predestinação aqui não é uma predestinação pessoal, é uma predestinação do plano que Deus fez. E que se você entrar no plano, a sua predestinação, o seu destino é a herança eterna de Deus. Que isso Ele já estabeleceu. E quando você recebe Cristo, você é adotado como filho dEle. Isso já estava predestinado, isso já estava marcado. Não para pessoalmente, como uma predestinação pessoal, mas como uma predestinação da vontade soberana de Deus. Respeite se você pensa diferente disso, ou que você entende a predestinação no aspecto calvinista, não tem problema nenhum. O importante é que todos nós podemos estar no plano de Deus, e que isso não muda nada. O único aspecto que alguns entendem que essa predestinação é pessoal, outros entendem que essa predestinação é do plano. Isso não muda o aspecto da salvação ou da obra gloriosa de Deus. Porque quem fez o plano, não estava pensando se você ia entender isso de um jeito ou do outro. Que lente que você ia olhar esse plano? O plano está feito, está completo. E você pode estar dentro desse plano. Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que todos nós pudéssemos participar desse plano. E o caminho para estar incluído no plano de Deus é receber Jesus como Salvador pessoal, como Senhor da nossa vida. Amém? Aleluia. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito, vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Aleluia. Perto quero estar, Perto quero estar, junto aos seus pés. junto aos teus pés. Pois prazer maior não há Pois prazer maior não há que me render que me render e te adorar. Tudo que há em mim tudo que há em mim. hoje eu venho lhe ofertar, Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. mas ainda é pouco, eu sei. Comparado ao que ganhei, Comparado ao que ganhei, não
Não sou apenas servo, não sou apenas teu amigo, me tornei. Então adore Ele agora nesse momento. Adore. Adore Ele. Adore Ele nesse momento. Aleluia. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Aleluia. Diga quanto você o ama. Diga que você não merecia, não merece tanta gratidão, tanto amor dele. Aleluia. Diga adore a Ele nesse momento. É o momento de adorá-lo. Aleluia. Aleluia. Adore a Ele, adore a Ele. Aleluia. Diga quão grandes coisas Ele tem feito na sua vida. Depois que você o aceitou, a sua vida mudou. Você era triste, agora você é alegre. Você era enfermo e hoje você está curado. Aleluia. Ele te sarou. É o amor dele que te alcançou, a graça dele que te alcançou. Aleluia. 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 Mesmo você como eu, nós erramos todos os dias, mas o seu amor, a sua graça está sobre nós. O braço dele está estendido, aleluia, para nos receber. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Oh. Tudo que há em mim, cante. Eu hoje venho te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que ganhei. Oh. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Graças a Deus, você viu que agora o seu lugar é em regiões celestiais. Temos certeza que você foi abençoado com essa mensagem. Quem sabe você está me assistindo e ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça isso, porque você tem um lugar no plano perfeito de Deus. Quem sabe você está afastado, distanciado dos caminhos do Senhor.
também Deus não desistiu de você. E eu quero orar por você, abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Pai querido, no poder do nome de Jesus, nós abençoamos todos esses que assistiram a nossa programação esta noite, foram tocados pela Tua palavra. Alcança a vida do teu filho, da tua filha, trazendo a restauração, libertação, trazendo a cura, a salvação do Senhor. Inclui-os, ó Deus, no teu plano perfeito, que o Senhor estabeleceu através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E que aonde há guerra nesta hora, haja paz, aonde tenha tristeza, haja alegria, aonde há conflito, meu Deus, haja restauração para a glória do teu nome. É nisto que nós te pedimos e cremos que o Senhor fará para teu louvor e glória, no nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, fique conosco até o próximo programa, para a glória do Senhor, amém.